Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, me chamo Luiz Antônio da Silva Filho, sou aluno graduando em licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado de São Paulo, Unesp, campus de São José do Rio Preto. E venho hoje partilhar com vocês a seguinte pesquisa: Diálogos entre Discência e Docência, Paulo Freire, Rubem Alves e Eduardo Coutinho. Primeiramente, venho agradecer ao Congresso por permitir apresentar essa minha pesquisa. Também ao meu professor, que foi o orientador dessa pesquisa, o professor Dr. Humberto Perinelli Neto, que me ajudou grandemente na elaboração e discussões durante esses estudos. Primeiramente, venho falar um pouco sobre quem são as peças-chave da nossa pesquisa e do nosso diálogo de hoje. Primeiramente, Paulo Freire, o autor e professor que criou os seguintes livros: Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, livros-chave para a nossa discussão. Também, Rubem Alves, professor, psicanalista e teólogo brasileiro, criador dos livros O Aluno, o Professor e a Escola e Conversas com quem gosta de ensinar. Também o ponto central da nossa discussão é o filme, dirigido por Eduardo Coutinho, Últimas Conversas, do ano de 2015, peça principal da nossa discussão que vai abranger vários assuntos. Mas, primeiramente, eu tenho uma reflexão a trazer a vocês. Na educação, quem mais precisa aprender a escutar? Nós, educadores, realmente ouvimos o que os nossos alunos têm a dizer para além dos conteúdos das provas? Você, como professor, ouve os seus alunos ou apenas transmite aquilo que é necessário? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Trago para vocês a timeline do nosso estudo, que é a diferença entre gerações, a formação do ser pensante, o medo do fracasso e o preconceito. A gente vai pautar por esses pequenos detalhes e essas discussões aqui a seguir. Inicio falando sobre a diferença entre gerações. Trago para vocês, primeiramente, a seguinte citação de Paulo Freire: não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade, a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas condições precisa falar a ele. Essa citação trago do livro Pedagogia da Autonomia, edição de 2011. E eu venho destacar do filme a seguinte questão: Eduardo Coutinho, ele é além de um ouvinte. Ele se enquadra como um professor nesse filme. E a cena mais emblemática que temos sobre a diferença entre gerações é o diálogo entre ele e uma menina de 6 anos, que possui em si uma vasta gama de conhecimento, mesmo ele achando que crianças e jovens não possuíam total discernimento e conseguir falar e contar histórias. Mas essa menina já mostrava com 6 anos total empenho em suas palavras. Até tal ponto, trazer teorias, como a teoria de Deus, que Deus é um homem que morreu. Como uma criança pequena tem discernimento. Então, por mais que fomos e somos criados como autoridades, nós, professores, somos autoridades dentro de sala de aula. Mas devemos entender que o diálogo entre nós e nossos alunos deve ser linear, deve ser frente a frente. Não deve haver uma altura, um professor não deve estar um palanque maior que os seus alunos. Deve haver uma discussão clara e evidente, para que assim os alunos possam compreender aquilo que nós ensinamos e mostrar detalhadamente quem somos como educadores. O segundo tópico que eu trago é a formação do ser pensante. Nós, como educadores, formamos apenas pessoas para o mercado de trabalho ou para o mundo em si? Ou criamos pessoas para pensar? Eduardo Coutinho cita, uma personagem do filme de Eduardo Coutinho cita a seguinte frase: eu acho a escola uma perca de tempo.
Em contraponto, eu trago a citação de Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Isso aqui se encontra no livro Pedagogia do Oprimido, página 65. Por mais que você, sendo um professor, conte aos seus alunos aquilo que você sabe, não devemos manter apenas uma educação dita, falada, e unicamente tomada aquilo que nós dissemos como certo. Um professor aprende com os seus alunos e deve aprender diariamente, assim como deve ser ensinado. A educação criticada aqui por Paulo Freire é uma educação apenas pautada em falar. Dizer apenas aquilo que está no livro. Manter uma certa coesão, obviamente, que todo o assunto deve ser e manter a coesão, porém, dizer aquilo que quer ser dito. Não haverá um diálogo entre o professor e o aluno. Não haverá uma discussão, como dito anteriormente. Apenas o que é dito pelo professor é certo. O que faz evidente a discussão que o aluno, entrevistado por Eduardo Coutinho, disse, que a escola é uma perca de tempo. O aluno, às vezes, não quer aprender simplesmente quanto é 1 mais 1. Ele quer entender como que vem esse 1 mais 1. Ele quer saber o para que ser usado esse 1 mais 1. Ele não quer ter um conhecimento apenas superficial. Ele quer saber. Então não custa nada nós, como educadores, tentarmos ser pessoas e profissionais que ensinam e falam além. Mostram a educação além do dia a dia. Devemos trazer o dia a dia para dentro da sala de aula. Devemos trazer o conteúdo que os alunos vivem dentro de sala de aula. Porém, devemos ser conscientes de que o aluno muitas vezes não entendeu, teve alguma dificuldade. E como remediar isso? Não apenas falar, achando que todo mundo está entendendo. Então, devemos criar pessoas que critiquem, pessoas que busquem, além do seu conhecimento, outros conhecimentos. Que não sejam apenas um fantoche, ou meramente pessoas que dizem algo por ter ouvido, mas sim pessoas que buscaram aquele conhecimento. O próximo tópico é o medo do fracasso. Quantas vezes um professor, assim como nós, tivemos aquele medo de: será que eu estou fazendo aquilo que eu gosto? Será que eu estou fazendo aquilo da maneira correta? Será que eu, como professor, estou fazendo o que é certo? Eduardo Coutinho teve esse pensamento durante a criação desse filme. Ele, no início do filme, que foi editado pela diretora Jordana Berg, ela traz esse medo de Eduardo Coutinho. E ele diz a seguinte frase: é melhor não fazer do que fazer um filme que eu não acredite. Ele acreditava nesse início, nesse diálogo que tem no começo do filme, que não ia dar certo. Que os alunos que estavam sendo observados, ouvidos, não tinham o conhecimento necessário. E que ele não conseguiria dialogar com eles, porque ele era mais velho. E eles tinham linguagens, formas de falar totalmente diferentes. Mas aí que entra um detalhe. Eduardo Coutinho sabia dizer e sabia falar com esses alunos. Da mesma forma nós. Por mais que temos uma carreira, às vezes já considerada, eu mesmo sou recente dentro de sala de aula. Dou aula há apenas 1 ano e meio. Mas já me passou em minha mente essa preocupação. Será que eu estou fazendo da melhor forma possível? Será que eu estou partilhando aos meus alunos a melhor educação possível? Será que eu, como educador, estou fazendo o que é certo? Ou será que eu estou fracassando? Isso é um medo que todos os professores passaram. Por mais que pequeno, mas devem ter passado. Então, devemos pensar que educar não é ter medo. Educar é mostrar quem somos e mostrar aos alunos aquilo que queremos. Queremos alunos para um futuro melhor. Queremos alunos médicos, professores, auditores, advogados. Queremos pessoas de qualidade na nossa sociedade. Então, se nós queremos essas pessoas, devemos acreditar em nós mesmos. E aí eu finalizo trazendo o seguinte destaque: o preconceito. A educação, principalmente aqui no Brasil, ela é permeada
por grandes acontecimentos em relação ao bullying. Principalmente o bullying racial, o racismo é um grande fato. Também, características físicas são grandemente atacadas por outros alunos a outros. Eu trago aqui duas falas. A fala de uma aluna que fala sobre o convívio em sua casa. Ela vivia com sua mãe e seus irmãos por parte de mãe apenas. Só que eles eram brancos. E eles falavam mal dela. Até que disseram essa frase: eu sou branco e você é preto. Em momentos, ela diz que seus irmãos criticavam por conta do seu cabelo, diziam que ela tinha cabelo de esponja de aço, tinha a cara feia. Sua mãe ouvia, não dizia nada e às vezes até reafirmava. De que forma um pai deve criar o seu filho? De que forma um aluno vê o seu pai, uma criança vê seu pai cometendo os mesmos atos que os seus irmãos ou que as pessoas de fora? Qual que seria a visão e por que esse aluno, essa criança estava dessa forma, se sentia magoada, frustrada? Da mesma forma, eu trago essa citação. Eu abandonei tudo e eu não compreendia os adolescentes. Eu achava eles ridículos. Aí, eu não conseguia me encaixar do porquê eu era tão diferente. Esse rapaz, ele teve alguns problemas psicológicos durante a sua estadia em sala de aula. O que fez ele sair da escola por um tempo. E ao retornar, ele retornou sendo aquele que cometia os atos de bullying. Aquele que menosprezava os outros. Por mais que a gente, como educadores, devemos pensar em que os alunos devem viver em uma sociedade boa, uma sociedade correta. Por mais ruim que seja, por mais difícil que seja, por mais que as ações que nós realizamos sejam pequenas, devemos fazer com que os alunos se sintam bem. Independente de cor, independente de gesto, independente de situação física, financeira, todos devem ter o direito à educação. Da mesma forma que não devemos criar em nossos alunos a vontade e o caos de ser pessoas que criam vítimas. Além de serem vítimas por um tempo, criam outras vítimas. Então, devemos manter a ideia do preconceito longe. Devemos manter uma sociedade igual, onde todos são pessoas, independente de cor, independente de condição física, financeira, emocional, mental, todos somos pessoas. E devemos manter isso dentro de sala de aula. E eu concluo o meu pensamento com a seguinte coisa. A grande conclusão da nossa pesquisa é que, para que a escola se torne um espaço de real significado, a cultura escolar precisa somar a si as culturas da infância e da juventude. Devemos levar aos alunos a educação para eles, e não deles para os outros. Devemos mostrar uma educação clara e objetiva, levando eles a serem educados. Não temos que fazer alunos novos. Devemos melhorar aquilo que temos. E levar muitas vezes a cultura para eles. Levar a cultura para dentro de sala de aula. E eu termino. E é isso. E isso, como nos ensinam Eduardo Coutinho, Paulo Freire e Rubem Alves, só começa de uma maneira. Quando o educador se dispõe a verdadeiramente ouvir. Se você, como educador, busca e quer uma educação de qualidade, ouça seus alunos. Ouça aqueles que precisam ser ouvidos. Aqueles que querem ser ouvidos. Para que um dia a educação se torne além daquilo que precisamos. E leve pessoas que hoje são pequenas a lugares incríveis e maravilhosos. Agradeço pela paciência e por ter ouvido a minha breve explicação sobre a nossa pesquisa. Desejo a todos um excelente congresso. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.